Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Inglês Tech no YouTube e da página inglês.tech no Instagram. E aliás, não esqueça de se inscrever aqui na nossa página, no nosso canal no YouTube e também mandar esse vídeo para alguém, ativar o sino das notificações, curtir o vídeo, deixar um comentário, porque isso nos incentiva a continuar produzindo mais conteúdos para vocês. Hoje o nosso tema é gravidade. Sem mais delongas, vamos falar sobre como a gravidade influencia a vida das pessoas na clínica, como é que o paciente se comporta em algumas situações envolvendo a gravidade. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar sobre como foi que a gravidade foi descoberta, não como ela foi inventada, mas como ela foi descoberta. Isaac Newton observou que as maçãs, elas caíam das árvores. E aí ele supôs que havia uma força que movia as maçãs do seu estado de repouso, ou senão elas continuariam em repouso e nunca cairiam. Newton chamou essa força de gravidade e deduziu que uma força gravitacional existe entre todos os corpos do universo. Todos os corpos do universo têm um centro de gravidade, que é o ponto de concentração do peso médio daquele objeto. A Terra também tem um centro de gravidade que fica a mais ou menos 1.700 quilômetros da superfície dela. E assim, todos os corpos que estão no campo gravitacional da Terra estão sendo empurrados em direção a esse centro de gravidade. Isso inclui automóveis, prédios, maçãs e também os seres humanos. E aqui entra o nosso primeiro uso da gravidade na clínica, para os testes de função muscular. Acredite-se que eles começaram a ser feitos lá na China antiga há milhares de anos, mas a forma que nós conhecemos hoje iniciou-se lá na Suécia, entre os anos de 1860 e 1880, lá no Royal Institute of Gymnastics, em Stockholm. Em seguida, esse mesmo método foi desenvolvido um pouco mais por uma fisioterapeuta e um cirurgião ortopédico em Harvard, nos anos de 1910, mais ou menos, Wilhelm Wright e o Robert Lovett. Já a forma que nós conhecemos hoje foi refinada por Henry e Florence Kendall, Catherine Worthington e Lucille Daniels entre os anos de 1930 e 1940. Mas aí você deve estar se perguntando, e a gravidade, aonde entra nessa história? Então, vou explicar para você agora. Existe uma escala de 0 a 5, onde 0 é nenhuma contração palpável muscular, 5 é uma contração normal e função muscular normal, e o 3 é onde a gravidade entra. É quando a pessoa consegue fazer o movimento contra a gravidade e toda a extensão da amplitude do movimento. Número 2 é quando a pessoa consegue fazer o movimento em toda a sua amplitude com a gravidade eliminada. E aí vem uma outra pergunta, como é que nós eliminamos a gravidade? E aí você vai ver que é mais simples do que parece. Imagine o seguinte, você faz uma flexão do cotovelo na posição vertical. Você tem aqui a força do vetor de gravidade contra o membro que você está tentando mover, que é o antebraço. Mas se você fizer esse mesmo movimento numa posição horizontal, você elimina o efeito da gravidade sobre aquele membro naquele vetor de força em si. Então é assim que você elimina a gravidade. Um outro ponto interessante em relação à clínica e à gravidade é quando você pensa em gait, que é caminhar. Imagine o seguinte, você tem o centro de gravidade da Terra, e você tem todos os objetos sendo puxados em direção a esse centro. Nós, os seres humanos, também temos um centro de gravidade que fica mais ou menos lá entre a terceira e a quarta vértebra lombar, mais ou menos. E esse centro de gravidade também está sendo empurrado em direção à superfície da Terra. Nós não caímos porque nós temos uma base de suporte. Para você caminhar, você precisa mover o seu centro de gravidade fora da base de suporte. Para que você não perca o equilíbrio, você vai ter que mover também a sua base de suporte. É assim que nós caminhamos. Quando uma pessoa não consegue fazer de maneira eficaz o movimento da base de suporte para um novo ponto, para que o seu centro de gravidade fique em equilíbrio, você precisa aumentar a base de suporte dessa pessoa. E aí você usa o que nós chamamos de assistive devices. Assistive devices são coisas como rollator walker, front-wheeled walker, a standard walker, ou então um upright walker, ou a standard cane, ou a hemi walker, ou então uma quad cane, ou a ski poles, que o pessoal usa, que chama-se Nordic Walking, quando você caminha com ski poles, ou arm crutches, ou então standard crutches. Esses são assistive devices.
Um outro ponto importante também é quando você não pode descarregar ou colocar todo o seu peso sobre um membro, por conta de alguma questão como uma stress fracture, labrum repair ou a meniscal repair, coisas assim. E a pessoa está no que nós chamamos de partial weight bearing. E você tem duas alternativas para lidar com esse tipo de situação. A primeira é você dar ao paciente um assistive device. E uma outra forma também é você usar hydrotherapy, usar a água para você treinar esse paciente. Na hydrotherapy você consegue usar uma propriedade chamada buoyancy, que é a flutuação, que é a capacidade de diminuir o peso de um objeto quando esse objeto está imerso na água. Você chega a eliminar até 90% do peso de um objeto, dependendo de quanto desse objeto esteja imerso na água. Portanto, isso faz da hydrotherapy um ótimo lugar para você iniciar os exercícios de descarga de peso. Agora, entrando em soluções mais tecnológicas para o problema da gravidade, nós temos os sistemas de weight suspension. São sistemas de suspensão de peso que, de certa forma, levantam o paciente ou parte do peso do paciente um pouco do solo para que ele possa trabalhar com a gravidade parcialmente eliminada. Então, o sistema é bem simples. Primeiro, você conecta o paciente à máquina através de um harness, que é um cinto ou uma cinta. Em seguida, você conecta aos hooks que ficam acima do paciente, introduz na máquina o peso do paciente e você diz quanto por cento você gostaria que a máquina suspendesse. Em seguida, é só você iniciar os seus exercícios. Existem algumas empresas que desenvolvem esse tipo de sistema. Eu conheço a SafeGate, porque eu já utilizei, e eu sei que é excelente. Você tem um sistema de trilhos no teto e ele é articulado, facilitando com que você vá para qualquer lugar da sala que você queira. O outro sistema é o Zero G, que é um sistema também similar ao SafeGate. Esses são sistemas fixos que ficam na clínica ou no laboratório que você está usando. Já o sistema mais móvel, por exemplo, seria um sistema como o LightGate, que você pode mover para qualquer lugar da clínica, tem rodas e é fácil de você manusear, mas também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Continuando ainda nessa high-tech vibe, nós temos duas esteiras especiais, que é a AlterG e a Underwater Treadmill. A AlterG stands for Altered Gravity. Então, o paciente coloca uns shorts especiais e essa esteira tem como se fosse um balão. Ele entra, você coloca um zíper e você fecha. Em seguida, você também vai lá na esteira, coloca o seu peso e diz quanto você gostaria de suspender. A esteira vai inflar e vai levantar você um pouco do solo para que você possa caminhar com aquela descarga de peso que você escolheu. A outra esteira é a Underwater Treadmill. Essa esteira aí é uma esteira que vai utilizar todas aquelas propriedades da água que nós falamos antes na hydrotherapy. A diferença é que é uma esteira dentro da água que vai ocupar muito menos espaço do que você ter uma piscina completa. Um outro recurso muito interessante também em relação à gravidade e à reabilitação é o uso de um equipamento chamado Shuttle Recovery, que é um equipamento que permite que você faça plyometric, que são exercícios de salto. Mas, às vezes você está em uma fase, por exemplo, na ACL, Rehabilitation, que o paciente está indo muito bem, mas que você ainda não está na fase de plyometrics, por assim dizer. Você pode usar o shuttle, porque o paciente vai estar na posição horizontal, e você tem essas bandas elásticas que fazem com que o paciente possa saltar e a banda faz com que ele volte para a posição inicial. Então você pode saltar apenas com 25 libras ou 50 libras. Então tem essa vantagem enorme de você poder iniciar esses exercícios aí bem cedo na fase de reabilitação, sem que você tenha um risco maior de ter mais alguma lesão e atrasar o processo de reabilitação. No caso da coluna, nós também temos o efeito da gravidade sobre os nossos corpos. Então, existe um recurso que muita gente usa aqui, que pode ter na sua casa, que é uma inversion table, que é uma mesa em que você prende os pés e você vira a mesa de cabeça para baixo e você vai ficar pendurado lá, tentando separar os espaços intervertebrais para que os nervos possam ter um pouquinho de respiração, breathing room, como a gente fala.
As evidências são um pouco tímidas, em alguns casos nem existentes, mas é importante você saber que você vai ouvir essa terminologia. Algum paciente vai dizer para você, eu tenho uma inversion table at home, e é sobre isso que ele está falando. Agora, um exemplo bem mais simples e muito mais usado é, por exemplo, você pode pedir para um paciente fazer uma extensão da coluna lombar, você está tentando fazer com que a dor do paciente centralize na coluna, ela está lá no pé, por exemplo, você quer centralizar ou algum outro sintoma. E aí você pede para o paciente fazer o movimento em pé, e aí o paciente tem alguma dificuldade, às vezes agrava o sintoma um pouco. E uma forma de você eliminar o efeito da gravidade aqui é você pedir para o paciente fazer esse mesmo movimento em prone position, que é uma extension in line. E aí você vai tirar o efeito da gravidade em relação àquele movimento e acaba tendo um resultado um pouco diferente. E é isso. O que eu tinha para falar para vocês sobre gravidade e sobre a clínica é isso. Então espero que vocês tenham curtido. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aqui no vídeo para você mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante para você. Envie esse vídeo para alguém, inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo quando sair. Nos vemos no próximo vídeo. See you later!